o que eu diria que é um prejuízo talvez não esteja exatamente dentro da escola. Eu diria que o grande prejuízo do acesso facilitado à tecnologia está na infância e fora da escola. Então a criança já nasce hoje, o bebê já tem acesso ao tablet. Nós vemos quantas imagens de pais se divertindo, né, de adultos se divertindo com bebês tocando a tela de um tablet. É interessante? Interessantíssimo. Existe um aspecto interessante de se ver aquela imagem em movimento, de se ver cores, sons, de se trabalhar com esses sons. É claro que existe aí um estímulo cognitivo, sim. A questão é que as crianças ficam expostas a esse tipo de recurso por muito tempo, numa fase em que outras percepções do mundo são importantes para o desenvolvimento integral e saudável desta criança. Inclusive no que diz respeito à percepção corporal, à noção espacial, à questão da relação humana, do afeto, do lidar com a face do outro, a construção e constituição da linguagem e até da subjetividade da criança. Então, tirar isto da criança por conta do excesso do tempo que essa criança fica exposta à tecnologia, e eu digo isso até os 7 anos, eu acho que é uma grande perda da formação humana desta criança e da formação integral desta criança. Vou dar um exemplo. Então, essa criança deixa, por exemplo, de reconhecer e de trabalhar e de contextualizar a expressão facial humana, né? Porque nós nos comunicamos pelo nosso sorriso, pelos nossos olhares, pela nossa fala. A criança exposta extensivamente e exaustivamente à tecnologia, ela se torna inexpressiva muitas vezes, ela tem dificuldade de linguagem, mas não digo só de linguagem na aquisição de palavras, eu digo da linguagem na questão da relação com o outro, né? Identificar esse outro, entender este outro. E entender este outro, hoje, é a grande dificuldade que nós temos, né? O lidar com o outro é a grande dificuldade que nós temos, humanamente falando. É a grande carência humana do século XXI, eu diria, que é a questão da empatia. Você saber lidar com o sentimento do outro, ao ponto de eu perceber que aquilo que dói em mim, dói em você também. Aquilo que me alegra, alegra a você também. O que me faz bem a você também. Então, essa humanidade que existe na relação entre o eu e o outro, ela fica dificultada quando ela é intermediada constantemente pela tecnologia. E eu gostaria de alertar que é muito comum nós vermos, até pela questão talvez da comodidade no ambiente social, no ambiente familiar, nós vemos muitas crianças ocupadas, mesmo quando se está num ambiente de troca, de convivência mesmo, com o tablet na mão ou o celular, enquanto os pais estão conversando, enquanto os amigos estão reunidos, né, enquanto há um momento de convivência, como se aquilo fosse de alguma forma tranquilizar aquela criança. Né? Vamos entender que naquele momento é um momento de aprendizado também do que seria o social. Essa criança precisa participar e interagir com esse grupo que está ali reunido. Né? Então eu faço um alerta aos pais com relação a isso. É muito frequente vermos crianças ocupadas com os seus tablets, com os seus celulares em ambientes de convivência. Vamos entender que quando isso acontece, eu estou impedindo que esta criança participe interativamente de um momento social. E num momento social nós estamos desenvolvendo cultura, estamos desenvolvendo afetos, estamos desenvolvendo habilidades e percepções sobre o que é a convivência humana que são fundamentais para a vida. Inclusive para aprender a lidar com as próprias emoções e com os conflitos, que sempre hão de vir e fazem parte da vida humana. E a gente vê o quanto as crianças e os adolescentes e os jovens em geral hoje têm dificuldade, inclusive seus pais muitas vezes, de lidar com situações de conflito. Porque essas emoções não foram adequadamente trabalhadas. E não foram trabalhadas por quê? Porque a percepção de si foi dificultada, né? E essa autoestima está fragilizada.